Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, vamos falar de mais um livro nestas Madragoas e para isso vou estar à conversa com o autor do livro, António Moncada de Sousa Mendes. Ele é o autor deste Aristides de Sousa Mendes, Memórias de Oneto. Aliás, o título é logo autoexplicativo e explica-nos logo o motivo desta conversa e também a razão deste livro, mas claro que eu vou perguntar ao António. Vamos falar do homem que basicamente desobedeceu Salazar, salvou 30 mil vidas, é muita gente, e infelizmente foi perseguido até à morte, e uma das grandes figuras do século XX português. Curiosamente, António, uma figura, nem sempre, esta é a minha ideia, suficientemente falada, dado tudo aquilo que fez. Não, exatamente. Não foi suficientemente falada porque esta figura, a figura do meu avô, desapareceu imediatamente em 1940. Ao fazer o que fez, ao desobedecer a Salazar, à ordem totalitária de Salazar e do regime de Salazar, portanto, e a PVDE, a polícia, não era? E aqueles próximos de Salazar viram a atitude dele, deste cônsul, deste diplomata, como sendo uma atitude de rebeldia e ficaram chocados com tal coisa, porque o meu avô alegou certas coisas que os chocaram a todos. E eu compreendo, mas compreendo também que o meu avô, como o ser humano, como homem, como cristão, tinha razão e o que ele disse sobre Salazar aplica-se perfeitamente. E, portanto, ficaram chocados, mas sem razão. Mas a verdade é que, depois disso, deveria haver por parte da comunicação social também, da parte das pessoas que promovem a cultura, uma tentativa de recuperar a figura de Aristides de Sousa Mendes. Claro que isso tem existido, mas ainda assim não suficientemente, tendo em conta que é um ato heroico e que nos deve orgulhar a todos. Tem razão, mas como eu estava a dizer, até 1974, não, é melhor nem falar no assunto, porque havia a censura, havia uma série de mecanismos que foram estabelecidos e criados pelo próprio regime anterior, pelo Estado Novo e por Salazar, e, portanto, não havia maneira de falar de Aristides de Sousa Mendes, nem dos filhos, porque, por um lado, também os filhos emigraram, não é? Como sabe, houve logo dois em 1943 que foram para a guerra, ao lado dos aliados, eram os americanos, não é? Juntaram-se ao exército americano porque pensavam que era uma maneira de derrubar o nazismo e o fascismo e, por arrasto, derrubar também o salazarismo. Era essa a ideia, e foi com isso que eles foram para a guerra. O meu avô deixou-os ir, a minha avó, eles tinham 20 anos, 20 e 21 anos, imagino. Se eles tivessem morrido ou se tivessem ficado feridos, mas foi essa a ideia. Depois disso, nunca mais, eles foram para a América, outros seguiram no fim dos anos 40, houve um que foi para o Canadá, o outro ficou na Bélgica, aliás, outros dois que foram para a Bélgica e Congo belga. O meu pai ficou em Angola e depois veio para Portugal, mas Angola era o mesmo regime que aqui, e foi o que terá sofrido mais a nível das pressões sociais. Claro que ele não podia falar, nem ninguém podia falar de Aristides de Sousa Mendes, do que ele fez. Houve aí como eu disse, um ostracismo também social. As pessoas que conheciam o Aristides, meu avô, e sabiam o que ele tinha feito, calavam-se e diziam: ele é muito bom, mas desobedeceu. E Salazar estava aqui para durar, não havia hipótese de ver outra coisa. E foi assim que se chegou ao 25 de Abril. Em 1970 Salazar morreu, não é? Ao fim de 2 anos, num estado um pouco esquisito para definir, mas em 70 morreu. Depois veio digamos, a tal primavera marcelista. O Marcelo Caetano também sabia do caso e também escreveu sobre a entrada de refugiados judeus em Portugal
mas o meu pai teve que o corrigir, advertindo de que quem tinha ajudado, de facto, tinha sido o Aristides de Sousa Mendes, não é? o pai dele. Só que Caetano nunca respondeu à carta do meu pai, nem ele, nem mais ninguém. Portanto, havia aqui uma barreira. A mensagem de Aristides de Sousa Mendes não passava para o outro lado. Claro que depois fez-se aqueles 4 anos da Primavera Marcelista, chegámos ao 25 de Abril, e o que é que aconteceu foi que Portugal estava completamente esquecido do caso, completamente. E depois havia outra coisa, é que ele não fazia parte do Partido Socialista. Aliás, o Partido Socialista foi só criado em 1973, um ano antes de 25 de Abril de 74. Não havia o Partido Comunista, sim, e o Partido Comunista, por acaso, eu soube aqui há uns anos, numa conversa informal com a doutora Odete Santos, que o Partido Comunista, no fim da guerra, tinha feito alusão ao cônsul pelas razões humanitárias, mas isso ficou lá nos escritos do Partido Comunista. Depois disso, ninguém mais se lembrou dele. Ele era um homem que não estava ligado a nenhum partido, nem ele nem o irmão, eram funcionários, servidores do Estado, era este o conceito deles. E eram cristãos também. Pronto. E, portanto, em 25 de abril de 74, ninguém sabe quem ele foi. E a minha tia, que estava na América, uma das minhas tias da América, Joana, foi ela que pagou numa carta em 74, escreveu ao novo regime, ao novo ministro dos Negócios Estrangeiros, mas só ao fim de 2 anos é que teve uma resposta. Com o novo regime. E que resposta era essa? A resposta era que vamos abrir o dossiê, a ver o que aconteceu com o seu pai e vamos tratar do assunto, vamos ver o que se passa. Foi essa a resposta. E, portanto, uma resposta positiva, sim, e ela estava esperançada porque ela, obviamente, ela sabia perfeitamente o que o pai dela tinha feito, um ato humanitário, um ato justo, e por isso ela sabia que isto iria dar um resultado positivo. Mas foi o início de um processo muito longo, porque era preciso também tratar e trabalhar com as mentes, com os espíritos das pessoas, habituar os portugueses a olhar para o lado humanitário, que era o lado humanitário era algo que não era discutido em Portugal por causa do salazarismo e desse período, desse regime considerado fascista por muitos, por mim, embora eu saiba que há historiadores que consideram que foi apenas totalitário. Não sei há sempre essa discussão, não é? Pois, essa discussão que permanece sempre, mas eu sou um cidadão e, como cidadão, eu também vivi no estrangeiro, portanto, mas sinto em Portugal que em Portugal o regime foi fascista. António, pode parecer um pouco estranho aquilo que eu vou pedir que o António faça, mas eu acho que é importante recuarmos uns passos atrás para explicarmos, e há sempre um ou outro ouvinte, eu acredito que a grande maioria conhece a história de Aristides de Sousa Mendes, talvez esteja a ser otimista, mas acredito nisso. De qualquer das formas, eu quero que o próprio António explique de forma sucinta o que é que Aristides de Sousa Mendes fez, de facto, para que as pessoas percebam a dimensão deste ato absolutamente heroico? Olha, a vários níveis. Portanto, a nível puramente humanitário, ele foi um revolucionário para os direitos humanos. Ele pôs, antes de tudo, da ordem fascista e nazista e autoritária, pôs os direitos do cidadão, os direitos do ser humano. Portanto, é um gesto de grande nível civilizacional e é muito importante e extremamente corajoso, porque ele vivia num Estado, como eu disse há pouco, autoritário e fascista, e onde ele tinha muito a perder. Ele era funcionário de um corpo de elite, que era o corpo diplomático, consular diplomático, e como tal, tinha uma situação a perder, uma carreira, mas ele compreendeu o seu papel como cidadão, como pessoa, numa sociedade que se diz civilizada ou que quer vir a ser civilizada. Portanto, sobre esse aspecto, do ponto de vista religioso, ele era, como eu disse há pouco, religioso, era cristão, católico. Então, isto também foi realmente
um gesto muito importante, eu diria quase profético. A palavra profética não é assim nada de extraordinário ou a missão de uma pessoa, porque todos nós, qualquer um de nós tem uma missão a cumprir como ser humano no ponto de vista religioso aqui na Terra. Quando vimos a Terra temos uma missão, portanto não é nada extraordinário quando a pessoa vive o lado espiritual, só que hoje estamos muito afastados, mas Aristides de Sousa Mendes nessa altura estava, e ainda muita gente estava muito ligada ao lado espiritual, e ele então quis cumprir perfeitamente os desígnios que ele pensava que eram os desígnios de Deus, e os interpretou como tal, que Deus deu-lhe uma missão, e ele tinha o livre-arbítrio, quer dizer, a possibilidade que todos nós, sob o ponto de vista espiritual, temos, que é de aceitar a missão ou recusar. Mas ele, como cristão, baseando-se nos ensinamentos da religião cristã, e não só, mundial, finalmente, judaica, cristã, e muçulmana, islâmica, e outras, finalmente, as missões finalmente são muito parecidas em todas estas religiões. E ele interpretou assim, e viu que estávamos numa situação não é de calamidade, era uma situação apocalíptica, e então ele compreendeu que estava em Bordeus não por acaso, sentiu que estava ali pela missão, e então pelo lado religioso também ele aí abraçou completamente a tal missão que Deus lhe deu, que ele assim interpretou, que Deus lhe deu, e foi por isso que ele foi para a frente, decidido a perder tudo, mas a fazer o bem para a humanidade, e ao marcar a história da humanidade e finalmente do ser humano, e por isso vemos que hoje, para nós, hoje a missão dele, a história dele tem uma dimensão e um reconhecimento cada vez maior. António Moncada de Sousa Mendes é o meu convidado desta noite. Ele é o autor do livro Aristides de Sousa Mendes, Memórias de um Neto. Já voltamos à conversa com o António, mas para já vamos ouvir o António. Disse-me que a família está mais ligada ao fado de Coimbra, não tanto ao fado de Lisboa. Sim, sim. De facto, porque a família, sendo sobretudo de origem ali da Beira Alta, e naquela altura não havia tantas universidades como isso, portanto temos uma tradição na família de frequentar sobretudo o direito, já desde o século XVI ou será XVII, por aí, muitos ramos de pessoas que estudavam direito e estudavam na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e então a tradição também do fado, e daquele fado clássico de Coimbra, tudo isso faz parte também do passado da família. E posso-lhes dizer também que o próprio Aristides e o irmão gêmeo César também cantavam o fado lá nos Orfeões, e também, talvez isoladamente, não sei, mas sei que sim, eram grandes admiradores do fado de Coimbra. Nesse sentido, vamos ouvir aqui uma das vozes mais marcantes do fado de Coimbra, devo dizer, uma das minhas preferidas. Vamos ouvir em dois temas diferentes a voz de Luís Góis. Aqui está, Luís Góis, um dos grandes nomes do fado, da canção de Coimbra, nesta noite em que eu converso com o António Moncada de Sousa Mendes a propósito deste livro, Aristides de Sousa Mendes, As Memórias de um Neto. O que é que há aqui das suas próprias memórias, partindo do título deste livro? Exatamente. Aqui eu também digo isso. Há uma confusão de memórias, um pouco, porque a nossa memória individual é uma memória que finalmente é muito interessante, mas também tem fraquezas. E muitas vezes coisas que aconteceram a outros, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a nossa memória vai adaptá-las a ela.
a nós próprios. E isto também aconteceu muito através da história universal. Vemos quantos erros, não é? Histórias, sei lá, ligadas ao dilúvio e contadas de uma maneira, e depois vêm outras civilizações contra outra, porque têm uma memória diferente dos grandes acontecimentos históricos. E isso é muito forte. Como é que foi organizar as memórias para este livro? As suas próprias memórias? Olha, eu sou uma pessoa que reflete muito e passo momentos, por vezes, como diria, à minha maneira, de meditação, e foi organizando de uma forma espontânea, não foi muito tomando notas, mas também tomei notas, claro, e por vezes, através de minhas agendas ou notas pessoais que encontrava para este trabalho, pude verificar certos pontos, mas houve muita reflexão pessoal, momentos de meditação, digamos. E como é que surgiu a ideia para o livro? Olha, a ideia surgiu devido a vários factos. É que quando eu vivi no Canadá vários anos e também estudei na Bélgica antes disso, e sempre fui uma pessoa que pensou que, em relação a esta história, a este tema, deviam ser outras pessoas de fora, porque eu estava muito dentro e havia muita emoção. E eu penso que, aliás, os historiadores devem distanciar-se emotivamente dos factos e das pessoas para serem mais objetivos. E eu vejo que não acontece isso. E em Portugal não acontece muito. E então eu vi, por exemplo, que houve uma historiadora da Universidade de Coimbra que está a fez um doutoramento onde inclui a figura de Aristides Sousa Mendes, mas por outro lado ela está intimamente ligada e afetivamente ligada a uma outra personalidade da história do século XX em Portugal, um outro diplomata, e que era digamos, um rival do irmão de Aristides. Era um indivíduo que enfim, que não era um amigo eu diria, da família. Mas ela não conseguiu desligar-se emocionalmente dele, e vai fazer um doutoramento, vai fazer uma pesquisa sobre um indivíduo contra o qual, à partida, ela já tem algo... Há ali alguns anticorpos. Exato, tem anticorpos, ressentimento, etc. E portanto, isso, enfim, obviamente, deu mau resultado. E isso é apenas um exemplo. Depois houve outros casos onde foi bem, boas investigações. A Rui Afonso, um luso-canadiano que veio a Portugal e foi o primeiro a publicar um trabalho sobre Aristides Sousa Mendes no início dos anos 90. 2 trabalhos que ele fez. Um era Injustiça, o outro era Um Homem Bom, comparação com o Wallenberg, da Suécia. E depois houve outros trabalhos, houve historiadores que fizeram grandes trabalhos sobre os refugiados, nomeadamente a doutora Irene Pimentel e outras pessoas que trabalharam e que fizeram e mencionaram Aristides Sousa Mendes, também pessoas da comunidade israelita, como Esther Mochnik e outras pessoas. António, há aqui uma frase que eu quero destacar, que aparece na badana deste livro, da embaixadora de Portugal, Manuela Franco, e ela diz o seguinte: ali em Bordeus se formou a imagem de Portugal Porto de Abrigo, que até hoje perdura. Aristides Sousa Mendes também contribuiu para uma ideia de Portugal, um país que pode ser um país de acolhimento. Sim, absolutamente.
Absolutamente. Ele viveu isso e ele sabe, e ele utiliza esse argumento também, o argumento do que o povo português historicamente foi também um povo de abertura, de acolhimento, etc. E que, o que é verdade, mas que, e temos que ter em conta também que Portugal, estando no extremo da Europa, no extremo ocidental da Europa, e tendo sido nestes últimos anos ou séculos um país que se tornou pobre, etc., de certo modo foi esquecido pelos outros países europeus. E, obviamente, nós no mundo somos todos uma série de países e não podemos viver sozinhos, nem pensar nisso. Nós precisamos todos uns dos outros. Então, o meu avô pensou ele via Portugal e via o gesto dele, de todas as pessoas, como um gesto importante e acreditava imenso no que se fala hoje, que é a solidariedade. Não pode haver um mundo que não seja solidário, obviamente nem uma Europa. A Europa, e todos nós todos os dias falamos disso, a solidariedade, não é? O amor ao próximo, do ponto de vista religioso, tudo isso são fatores muito importantes, e ele encarnava isso, e ele evoca isso na defesa dele, também está aí no livro. Mas também outras pessoas evocaram, sem terem necessariamente lido a defesa dele, nem, obviamente, este livro. Eu estou a falar, por exemplo, do Dr. Mário Soares, que foi Presidente da República durante 2 mandatos, e o Dr. Mário Soares, em muitas ocasiões, lá nos Estados Unidos, em Israel e fora, eu ouvi-o evocar justamente o facto de que Aristides Sousa Mendes encarnou este sentimento dos portugueses, este sentimento de solidariedade que tanto caracterizou o povo português através dos séculos e da história, e outras pessoas também mencionaram isso, nomeadamente a esposa dele, a doutora Maria Barroso, e outras pessoas. Hoje estou à conversa a propósito de uma grande figura da nossa história, do nosso século XX, Aristides de Sousa Mendes, com o neto do Aristides de Sousa Mendes, António Moncada Sousa Mendes. Ele traz-nos este livro, que é, aliás, Memórias de um Neto, do homem que desobedeceu a Salazar, salvou 30 mil vidas e foi perseguido até à morte, e de facto uma figura marcante sobre a qual falamos hoje. Continuamos por aqui a ouvir alguns fados de Coimbra hoje. Adriano Correia de Oliveira, vamos ouvi-lo com 2 temas também. Depois de Lira, ouvimos também este Canção com Lágrimas. Adriano Correia de Oliveira, nestas Madragoas, continua a conversa a propósito deste livro, absolutamente essencial. Com ele ficamos a conhecer um pouco mais de Aristides de Sousa Mendes, mas ficamos também, obviamente, a perceber um pouco mais sobre nós próprios e sobre o nosso país. É uma edição da Saída de Emergência. António, o António é também o fundador da Fundação de Aristides de Sousa Mendes. Qual é o trabalho da Fundação e em que ponto é que está? Ora bem, eu gostava de dizer que a ideia da Fundação veio sobretudo e principalmente de um primo meu, que eu menciono aí também, que é o Álvaro Alpim de Sousa Mendes, que serviu o país também como oficial do Exército, e Álvaro viveu em Portugal, fez missões militares em África, sim, ainda. Eu como deve ter compreendido, fui-me embora a uma certa altura, mas o meu primo Álvaro, quando eu voltei do Canadá, eu vi que ele já tinha feito também bastantes contactos, obviamente depois do 25 de Abril, com várias pessoas, nomeadamente Mel Antunes, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., e com o Dr. Jaime Gama também, quando este era Ministro dos Estrangeiros mais tarde, nos anos 80. Depois Jaime Gama passou a ser também Ministro já no fim dos anos 90 e início do ano 2000, e foi muito útil para nós, para a causa. Agora, eu diria que, portanto, o meu primo Álvaro falou, seria bom organizar uma fundação. Eu também vi que os meus tios em vida, nessa altura, nos anos 90, também falavam de um modo um pouco, sei lá, como um ideal, uma fundação, a fundação do meu pai, etc. Falavam dessa maneira. E eu próprio não tinha uma ideia
do que seria uma fundação, porque para mim também havia o aspecto de toda a responsabilidade administrativa, enfim, tudo isso. E o que me interessava naquela altura, devo dizer, era fazer a difusão da memória, ir às escolas, ir ao encontro das pessoas, dos cidadãos, contar-lhes a história do meu avô, deste homem, deste português. Foi isso o que eu fiz. Tivemos ajudas e o meu primo Álvaro acompanhou-me nisso, eu acompanhei ele, portanto foi mútuo. E finalmente em 1998 tivemos um encontro em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, uma homenagem do Parlamento Europeu da Europa que foi feita a Aristides de Sousa Mendes e que foi apadrinhada por Otto von Habsburg, o herdeiro do trono imperial da Áustria, que naquela altura estava lá em Estrasburgo como deputado europeu, era lá que ele estava, e alemão, porque ele perdeu a nacionalidade austríaca, entretanto. Quando eu digo isto a respeito do passado dele, é apenas para o colocar, para dizer quem ele era, porque ele em 1940 foi salvo também pela família, pelo meu avô. Mas então em 1998 houve esta homenagem no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e o Dr. Jaime Gama então dirigiu-se ao meu primo Álvaro e disse: vamos organizar algo, organizem uma fundação, por exemplo, disse ele, ou uma associação, uma organização, para que nós possamos contribuir com dinheiro, para que possam então restaurar a casa que foi do vosso avô, a casa em Cabanas de Viriato, onde o vosso avô, em 1940, recebeu refugiados. E foi isso. Mas para isso, disse o Dr. Jaime Gama, para isso é preciso que haja uma estrutura, não posso dar dinheiro para a mão de ninguém, obviamente. E isso foi o início digamos, da fundação. E a partir daí eu ofereci-me para colaborar nas questões administrativas aqui em Portugal com o meu primo Álvaro, porque o meu primo Álvaro estava em missão militar, como eu disse há pouco, mas estava fora aqui do continente, estava nos Açores nessa altura, e portanto eu tive que falar com outras pessoas e dar voltas aqui necessárias para a criação da fundação, que apareceu no ano 2000. António, estamos a chegar ao final desta conversa. De qualquer das formas, e como este livro traça aqui também um retrato de Aristides de Sousa Mendes, um lado mais pessoal, o que é que o caracterizava? Quais são, assim, as grandes características de Aristides de Sousa Mendes? Bom, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi, e um pouco me lembro dele fisicamente, mas sobretudo pelo que eu ouvi dos meus tios e do meu pai, dos amigos de família, que já desapareceram quase todos. Era um homem alegre, era um homem extrovertido, que falava facilmente com as pessoas, na rua e nas situações diferentes. Falava, como diplomata que foi, falava francês e inglês. Estudou a língua de Zanzibar, da África de Leste, que era o Swahili, e, portanto, deve ter sido os poucos diplomatas portugueses a ter estudado essa língua, ou se calhar o único, não sei, mas não... E era uma pessoa, então, alegre, que apreciava a música, apreciava a vida, as artes, encorajava os filhos a aprender música em casa, organizou uma orquestra dentro de casa, uma orquestra de câmara, claro, e também ofereceu cursos de desenho e de pintura aos filhos. Portanto, era um homem completamente orientado para a cultura, era um homem de grandes conhecimentos, e isso eu também vi, por exemplo, com o meu pai, que tinha uma cultura geral de alto nível, eu diria mesmo extraordinária, e isso veio do pai, do meu avô, sem dúvida. Como é que foram os últimos anos? Sabe-se que Aristides de Sousa Mendes foi de facto perseguido até à morte. Como é que foram esses últimos anos da vida do seu avô, António? Os últimos anos são anos logo a seguir ao momento em que ele chegou a Portugal, em 1940,
Salazar mandou-o vir, em fim de junho, para se apresentar aqui no dia 8 de julho de 40, mas Salazar, obviamente, nem sequer o recebeu, nem sequer foi falar com ele. Não foi. Ele ou mandou alguém falar com ele, ninguém. Não, Salazar simplesmente já tinha decidido que ele iria ser castigado, e existe prova documental disso no processo também. Logo mesmo antes que o meu avô chegasse a Portugal, Salazar já o tinha afastado, como ele disse, num telegrama enviado ao embaixador de Portugal em Londres, Armindo Monteiro. Salazar disse-lhe que o cônsul que passou vistos em Bordeaux já tinha sido afastado. Portanto, Salazar já o tinha condenado mesmo antes do processo. Claro que moveu-lhe o processo para dizer que estamos num Estado de direito, respeito, guardar as aparências, mas tudo isso já estava decidido, e o meu avô justificou-se, explicou e deu uma explicação de alto nível que se encontra escrita e está aqui também neste livro. Mas isso não serviu de nada, mas, portanto, foi o início de uma derrocada, porque ele tinha, obviamente, muitas despesas. Tinha, nesta altura, em 40, o meu avô tinha 12 filhos, e havia uns que começaram a trabalhar, mas umas coisas não propriamente uma coisa de futuro ainda, e tinha, o meu avô também tinha pessoal doméstico, e tudo isso era preciso alimentá-los e pagá-los, e deixou de receber salários logo em julho de 40. Portanto, aquele cheque que ele devia ter recebido foi-lhe recusado, e existe também prova documental disso. Aliás, está aí dentro desse próprio livro uma cópia da prova de como o cheque do pagamento de julho de 40 não lhe foi entregue, e isso é apenas o início de uma derrocada por aí fora. Mas não é só a questão do dinheiro. Depois isto reflete-se no estado mental, espiritual da pessoa. Obviamente, qualquer ser humano vai abaixo, mentalmente vai abaixo, psiquicamente, e então foi o que aconteceu. António, estamos mesmo no final. Muito obrigado por esta conversa. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Apenas gostaria de agradecer pelo seu interesse, o interesse da Rádio Amália pelo tema, e acho que é muito importante que as rádios e as pessoas, os cidadãos, se interessem e contribuam e façam o possível para partilhar este conhecimento, porque faz parte hoje da nossa história, e temos que aprender com este gesto de 1940, mesmo hoje, em 2017 e 2018. António Moncada de Sousa Mendes foi o meu convidado. Muito obrigado, e fica aqui também como sugestão. Nós fizemos a nossa parte e fica como sugestão de leitura deste programa das Madargoas, este Aristides de Sousa Mendes. São as memórias de um neto, e falámos sobre esta grande figura do nosso século XX. Este livro ajuda-nos, claro, a conhecer melhor Aristides de Sousa Mendes, mas também a conhecer melhor a nossa história. Por isso, António, muito obrigado pela conversa. Despedimos-nos com Carlos Paredes e esta canção de Verdes Anos. Até amanhã e um forte abraço.